Amém, meus irmãos? Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Deus abençoe você. Que bom que você está aqui hoje, que bom que você veio. Que o Senhor seja a nossa companhia aqui nesta noite. Você também que está em casa, vamos unir a nossa fé com você, para que Deus possa também operar na sua vida aí e abençoar você na sua casa. Queria que os irmãos se colocassem de pé e abrisse a palavra em Apocalipse, capítulo 5. Apocalipse, capítulo 5, versículo 13, meus irmãos. Apocalipse 5,13 diz assim: Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, diziam: Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Amém. Nesse momento, meus irmãos, João ouviu de que parecia que todas as coisas que foram criadas estavam reunidas ao redor do trono, louvando e bendizendo o nome do Senhor e também do Cordeiro. Uma voz foi ouvida nos céus, e todas as partes da terra e debaixo da terra, das profundezas do mar, como se todo o universo se unisse no mesmo louvor. Olha que palavra, olha que mensagem. Todos unidos no mesmo louvor, para engrandecer o nome do Senhor e o seu Filho, o Cordeiro, Jesus Cristo, que está sentado à direita de Deus. E nós, irmãos, nós que estamos aqui hoje, qual que é a nossa função aqui na nossa igreja? Nós que estamos aqui, o que Deus espera de nós, irmãos? O Salmo 150 diz assim: que todo ser que respira louve ao Senhor. Todo o ser que respira louve ao Senhor. Portanto, meus irmãos, eu e você que respiramos, nós temos que louvar ao Senhor. O Senhor espera de nós que nós louvemos o seu nome, que nós demos o melhor de nós para o Senhor. Se aqui a visão de João, todas as coisas criadas, inclui eu e você também. Então o Senhor espera de nós nesta noite que nós colocamos o nosso coração para louvar o Senhor e que Ele possa tirar de nós o melhor que nós temos. Deixe Deus falar com você, deixe Deus agir através da sua vida, deixe Deus colocar nos seus lábios uma palavra boa para você poder louvar ao Senhor. Vamos estar em oração aqui diante do Senhor. Senhor, nós estamos aqui, meu Pai, porque pela sua permissão, que o Senhor permitiu que nós estivéssemos aqui nesta noite. O Senhor nos deu este momento, Pai, para que nós possamos expressar com a nossa boca, com o nosso entendimento, com o nosso coração, o melhor que temos para o Senhor. Por isso, meu Deus, nós queremos engrandecer o Teu nome e também pedir que o Senhor visite esta casa nesta noite, Senhor. Abençoe este culto, Senhor. Abençoe, Senhor, aqueles que estão aflitos, os doentes, ó Deus, de coração, os doentes de mente, os doentes físicos também, Senhor. Que o Senhor possa estar aqui conosco, meu Pai. Tira de nós toda a opressão do mal, Senhor. Tira de nós aquilo que impede de darmos o melhor para o Senhor. E coloca em nós, Senhor, um coração contrito, um coração agradecido, Senhor, um coração reto, para que nós possamos, ó Deus, então, oferecer o que temos de melhor ao Senhor nesta noite. Nós oramos, Senhor, agradecidos, em nome de Jesus, e que os irmãos aplaudam ao Senhor. E que o grupo de louvor esteja agora louvando ao Senhor. Graças e paz, irmãos, boa noite. Como o nosso irmão disse, todo ser que respira louve ao Senhor, amém? Sabe aquele passarinho
quando você está acordando, aquele passarinho que fica cantando na janela ali do seu quarto. Sabe o que ele está fazendo? Está louvando ao Senhor. A cigarra, a baleia no oceano, né? E nós não podemos ser diferentes. Temos que estar assim, em harmonia com tudo isso. Então, erga a sua voz hoje para o Senhor, amém? Ele é digno. Não somos nós, o culto não é para a gente, o culto é para Ele, amém? Vamos ensaiar esse refrão assim, ó. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz, cantem glória. Cante com mais alegria. A Ele todo som, a Ele todo tom, cantem glória. Vamos ver se a igreja aprendeu, amém? Mais baixinho. Vamos lá. A Ele todo som, a Ele todo tom, cantem glória. Dá pra melhorar. Vamos lá. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom, toda voz, cantem glória. Aquele que sonda o meu interior, conhece por dentro, sabe como eu sou, conhece os meus intentos, e tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz e Ele me faz ver. Aquele que sonda o meu interior, conhece por dentro tudo aquilo que eu sou. Nem o seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair deste universo de amor. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom, toda voz. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom, toda voz, cantei! Nas palmas. Ó o inimigo se levantando, brincadeira. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom, toda voz, cantem glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom, toda voz, cantem.
Você se expôs por mim, se entregou no meu lugar, me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar, vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Eu olho pra você, eu corro pra você, seu amor me chama. Sua morte ali na cruz, sua morte ali na cruz, carregando a minha dor. Você se expôs por mim, se entregou no meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar, vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Deixe na cruz esta noite. Olho pra você, eu corro pra você, o seu amor me chama. Vou deixar na cruz, vou deixar na cruz tudo que passou. Eu olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Eu dependo do seu amor, mais que tudo. Eu confio que seu amor tem poder pra curar vou deixar na cruz tudo que passou. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Aplauda ele. Aleluia, glória ao nosso Deus. Queríamos saber, irmãos, se por acaso tem alguém que nos visita hoje pela primeira ou segunda vez. Podia levantar sua mão, se você nos visita hoje. Não, só os de casa. Então, você seja bem-vindo e que Deus possa continuar abençoando a sua vida. Tá bom? Agora vamos passar por um momento rapidinho de comunicações. Eu não sei se tem aí no telão, mas nós estamos falando aqui, né, irmãos, da Semana da Compaixão. Semana da Compaixão é aquela semana que você doa o seu quilo de alimento para que a gente possa produzir as cestas básicas para abençoar as famílias desta igreja.
e também abençoar algumas pessoas aqui na comunidade que tem muita necessidade. Então, se você assim sentir no seu coração, traga a sua doação, ela vai ser bem aplicada aqui neste lugar, com toda certeza, tá bom? Nós te agradecemos desde já pelas doações que temos recebido a cada dia de vocês aqui. Vocês são realmente uma bênção e têm abençoado muitas vidas aqui. Dando continuação, irmãos, nós vamos passar aqui agora por um momento de intercessão. Queria chamar aqui o irmão Ronaldo, que é o líder da intercessão, para que ele possa conduzir esse momento de oração. Vamos estar orando aqui, meus irmãos, pelos doentes, pelos aflitos, por aqueles que estão esperando uma cura, por aqueles que estão esperando um emprego, enfim, por aqueles que têm necessidade, né? Cada um tem as suas necessidades particulares. E agora, neste momento, a gente queria pedir para o irmão Ronaldo conduzir esse momento de oração para nós. Amém? Vamos orar. Aqueles que puderem dobrar os vossos joelhos, tá bom? Fica à vontade. Vamos elevar nossas palavras, nossos pensamentos a Deus nesse momento. Amém? Senhor Deus e Pai, agradeço ao Senhor. Agradeço ao Senhor por nós termos esse momento diante da Tua presença, Senhor. Por nós podermos nos dirigir em oração ao Senhor, ter livre acesso, Senhor, mediante o sacrifício vicário da cruz, onde o véu se rasgou de alto a baixo, Senhor. E colocamos e recorremos ao Senhor, meu Deus. Colocamos diante da Tua presença, Senhor, aqueles que se encontram, Senhor, em tristeza, Senhor. Que o Senhor venha falar aos corações, como o Senhor já tem falado através dos louvores, através da palavra inicial, Senhor, porque o Senhor alegra os corações, o Senhor pode consolar os corações, porque consolador és o Senhor, meu Deus. Aqueles que estão angustiados, ansiosos, Senhor, tira toda a ansiedade, Senhor, porque como diz a Tua palavra, o dia de amanhã pertence ao Senhor. Tranquiliza, Senhor, acalma, Senhor, refresca as almas desses que assim se encontram, Senhor, que conhecem ao Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Não nos desampare, não me desampare, Senhor, porque que sou eu, Senhor? Sou como o pó diante do Senhor, meu Deus, e clamo ao Senhor também para com aqueles que estão enfermos, Senhor. Lembro-me agora, Senhor, da Juliana, Senhor. Apresentamos diante da Tua presença, porque bem sei que ela sempre tem estado diante da Tua presença, mas é uma força de expressão que nós usamos aqui, meu Pai. Seja para com ela diante dessa situação pela qual ela está passando, essas dores que eu creio que incomoda, que muitas das vezes tira a ação da gente, nos deixa à mercê, Senhor. E peço ao Senhor ali, faça-se presente, Senhor, sustenta ela, Senhor, sustenta, tira toda a barreira, tira todo o bloqueio, Senhor, porque bem sabes o quão ela é importante diante da obra do Senhor, meu Deus, mediante o seu alfazer, mediante o seu louvor, mediante a esposa dedicada que é do nosso pastor Rodrigo Capuzzo, Senhor, que sempre está lado a lado, contempla toda essa situação, toda essa questão, Senhor, e entra com providência, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Também peço ao Senhor para com a Lúcia, Senhor, mediante toda essa questão que vem se delongando sobre a vida da Tua filha, Senhor. Tira, Senhor, tira toda a barreira, tira todas as dores ali, Senhor. Faça o mover do Senhor ali, o operar do Senhor diante de todo esse processo, todo esse contexto, Senhor, diante dos médicos, diante das enfermeiras, Senhor. Pedimos ao Senhor, recorremos ao Senhor, clamamos ao Senhor, meu Pai, porque a quem pediremos, a quem clamaremos, se só o Senhor pode fazer, porque depositamos a nossa confiança no Senhor, porque o Senhor é o Deus que está no controle de todas as coisas, meu Deus, e nada fica desapercebido aos olhos do Senhor. Por isso peço ao Senhor, meu Deus, cura a Tua filha também, Senhor, livra ela dessas dores, livra ela dessa enfermidade, traga a solução, faça o mover, envia seus anjos ali, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Também lembro-me agora da Cida, Senhor.
Pedimos ao Senhor, meu Deus, peço ao Senhor, meu Deus, e continuaremos clamando e pedindo ao Senhor pela tua filha, em nome do Senhor Jesus, mediante esse momento, a qual ela bem poderia estar aqui junto conosco, Senhor, poderia estar aqui louvando, adorando, se alegrando aqui diante da tua presença, como muitos e muitos outros, que poderiam estar da tua presença e não estão, por uma questão de enfermidade, por uma questão de perca, por uma questão de abatimento, tristeza, e não podem estar aqui. Faça-se presente para com a tua filha ali, Senhor, que eu creio que está acompanhando esse culto via live, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Derrama o bálsamo advindo do Senhor, renova suas forças através do Espírito Santo do Senhor, tira toda dor, tira toda enfermidade, que os remédios venham fazer ali o efeito, porque teu servo, quando foi decretado uma sentença para com a sua vida, ele virou o rosto para a parede, clamou ao Senhor, e o Senhor entrou com a providência, o Senhor reverteu a situação, e ainda assim ele se utilizou também dos medicamentos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Atenta, Senhor, seja para com a tua igreja, seja para com a membresia da tua igreja, que adora, louva, clama ao Senhor, recorre ao Senhor, porque nós cremos no Senhor unicamente, o Deus vivo, fiel, Deus de amor, de união, médico dos médicos és o Senhor e não há outro como o Senhor, em meio à tua igreja, a qual está alicerçada aqui, Senhor, há tanto tempo, Senhor, e não deixaremos de clamar ao Senhor, porque recorremos ao Senhor e queremos ver o operar, o milagre sobrenatural do Senhor, como assim o Senhor já fez muitas e muitas vezes, Senhor, e creio que continuará fazendo, porque o Senhor é o Deus de eternidade a eternidade, não mudou e não mudará, Senhor. Atenta para essa situação, atenta para a sua igreja, continue, Senhor, continue a boa obra que o Senhor começou sobre a vida de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, irmãos, vamos continuar orando, porque a palavra diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E enquanto o irmão Ronaldo estava orando, Deus me trouxe na lembrança que na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos da América estavam perdendo a batalha. E eles tinham um general que chamava George Patton. Você pode procurar no Google, você vai ver. E esse general colocou 250 mil homens do exército para orar naquela noite. A noite toda. E no dia seguinte, eles ganharam a batalha. E Patton chamou os 250 mil homens e disse: aqueles que oram pode mais do que os que lutam. E assim, meus irmãos, a oração é que pode nos ajudar a mover o braço de Deus. Então convido os irmãos a continuar orando, a igreja continuar orando, que Deus dá a vitória no tempo certo. Amém? Em nome de Jesus. E agora, meus irmãos, eu queria, não precisa vocês abrir a Bíblia não, eu vou ler em Romanos 12, 6, 8, diz assim. Vamos passar então por um momento de dízimo aqui e oferta, tá? De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, o que dá, faça com liberalidade. O que preside, com cuidado. E o que exercita, misericórdia, com alegria. Quando nós entregamos os nossos dízimos e as nossas ofertas, meus irmãos, nós estamos usando esse dom que Deus nos deu. Faça com liberalidade aquilo que Deus colocar no seu coração. A nossa igreja tem alguns mecanismos para poder receber dízimo e oferta, dentre eles a conta bancária, o gasofilácio, o Pix,
e também o cartão. Os irmãos ficam à vontade para poder continuar contribuindo com a igreja, para que a igreja possa continuar permanecendo firme, porque nós também temos despesa, irmãos. Temos que fazer, para que essa igreja ela permaneça aberta e tudo, nós temos despesa também. Então nós conclamamos aqui os irmãos a fazerem seus dízimos e suas ofertas, porque o mundo, irmão, tem tentado consumir os nossos recursos. Essa é a verdade. Mas aqueles recursos que Deus colocou na sua mão para você entregar para Ele, seja fiel. Infelizmente, o mundo tem tentado consumir nosso recurso de diversas áreas, diversos jeitos. Mas aquilo que Deus colocou na sua mão, que você coloque também na mão do Senhor através da sua igreja. Vamos orar agora pelos dízimos e pelas ofertas. Senhor, nós colocamos, ó Deus, desde já, Senhor, esses valores nas tuas mãos. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor possa abençoar o teu povo, Senhor. Abençoar, ó Deus, com trabalho, abençoar, Senhor, para que o teu povo possa, Pai, contribuir na sua casa também, Senhor. Para que o teu povo possa suprir, Senhor, as suas necessidades, ó Deus. E que nós, Pai, que a igreja, Senhor, que vai administrar esses recursos, Senhor, seja a luz do Senhor, seja na tua presença, seja, Senhor, administrado esses recursos, ó Deus, com sabedoria, Senhor, na tua presença, para que bons frutos possam acontecer neste lugar através dos dízimos e das ofertas. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. E aí eu peço aos irmãos, se você vem por aqui e você está sentado aqui, sai pela minha esquerda e por aqui pela minha direita, por favor, e que Deus abençoe a todos nós. Inside
nunca me deixou. Cante isso. Seu amor perfeito, repousado em mim, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é meu descanso, meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Em seu nome, Jesus. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E eu sei, sim, eu sei que se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é meu descanso, meu abrigo, aonde estou seguro, aonde estou seguro. Em teus braços, em teus braços, em teus braços. Igreja, em teus braços meu descanso. Em teus braços descanse no Senhor esta noite. Em teus braços Graça e paz, irmãos. Esse Espírito, vamos aproveitar que estamos falando de descanso e vamos orar mais uma vez. Que realmente essa canção fique em nosso coração. Deus já está ministrando a nós através dessa música. De repente você veio aqui
preocupado, você está cansado das situações da vida, que isso acontece, né? Às vezes as dificuldades, os problemas, as lutas, as decepções ou as preocupações, muitas vezes elas cansam o nosso coração, né? Cansam espiritualmente. De repente você não está cansado fisicamente, mas você pode estar cansado nas suas emoções, ou cansado espiritualmente. E Deus, Ele quer realmente nos dar descanso nessa noite. Então, feche os seus olhos, entregue para Deus tudo aquilo que estiver te causando preocupação. Eu não conheço a vida de todos que estão aqui, né? Cada um tem suas particularidades, mas Deus, Ele conhece. Você não precisa compartilhar comigo, mas saiba que em Deus você pode descansar. Acalme o seu coração, entregue as suas preocupações, entregue o seu amanhã, entregue situações que ficaram lá na sua casa. De repente você está aqui, está preocupado com alguém que ficou lá na sua casa, algum familiar seu. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós queremos descansar na Tua presença, Pai, nesse momento. Muitas vezes nós ficamos preocupados, ansiosos, estressados. Muitas vezes uma série de situações causam desânimo ao nosso coração, causam preocupação. Mas nós queremos descansar em Deus. Qualquer situação que tivermos que resolver nesse momento, fora daqui, nós entregamos na Tua presença. Nós queremos estar cuidando de situações que temos que resolver amanhã na segunda-feira, que temos que resolver ainda hoje ou durante a semana. O Senhor está cuidando dos nossos familiares, de repente o marido, a esposa, o filho, o pai, a mãe de alguém que está aqui, alguém que nós amamos que está doente, está enfermo, que precisa ter as dores aliviadas. Nós queremos descansar em Ti. Qualquer situação que tenhamos que decidir, nós queremos descansar. Tira do nosso coração a preocupação exagerada, tira do nosso coração uma ansiedade, de repente, por palavras que falaram para nós e palavras que não vêm de Deus, mas que o Senhor possa nos abraçar, nos acolher. Se alguém aqui não está se sentindo amado essa noite, que essa pessoa possa sentir o abraço e o amor do Senhor sobre sua vida, Jesus. Ó Pai, nós queremos estar com o nosso coração livre, em paz, em alegria. Queremos ter a nossa fé fortalecida. Ó Pai, dê alegria e paz ao coração de todos nós que estamos aqui. Nós entregamos qualquer situação, eu não conheço, mas o Espírito Santo sabe o que cada um tem no seu coração. Nós entregamos e nós queremos descansar em Ti, nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas mais uma vez ao Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem sentar. O nosso irmão Dirceu, ele já havia falado dos visitantes, mas temos aqui mais uma família que está nos visitando, né? É o filho da nossa irmã Nildete, o Josivaldo e a Lourdes. Josivaldo, Lourdes. E também é o filho e a nora. Olha só, Deus abençoe. Uma salva de palmas para eles, no lugar. Sejam bem acolhidos, são bem-vindos. Nós oramos pelas pessoas. Salva de palmas é a forma de nós mostrarmos que vocês são bem-vindos. Mas tem um outro detalhe também que me informaram aqui. O Josivaldo e a Lourdes, hoje, estão fazendo 35 anos de casamento. Olha que bênção, hein? Vieram no dia certo, hein? No dia de festa. Se vocês permitirem, vamos fazer uma oração? Posso orar por vocês? Pode vir aqui. Eles são filhos da nossa irmã Nildete. Pode vir o filho também, a nora, que estão nos visitando. Se quiserem ficarem juntos. Essa família estou conhecendo agora, mas nós amamos muito a irmã Nildete, a Jussi, todos aqui são nossa família. Prazer, Josivaldo. Deus abençoe, seja bem-vindo. Prazer, Lourdes. Prazer. Olha a família, nós uma família. Sim, irmã Nildete. Olha, ó, irmã Nildete. Primeira vez que vem aqui na Vila Diva, olha só, a irmã Nildete, que é a mãe. Irmã Nildete, pode vir, irmã Nildete. Pode acompanhar a Jussi. Alguém, se tiver de pode acompanhar. É isso, a irmã Nildete, que é a mãe do Zivaldo, está muito feliz. Opa. Pode vir aqui, irmã. Vamos agradecer por esse casal que está fazendo, justo hoje, fazendo 35 anos de casamento. Vamos nos alegrar com eles, né? Vieram na casa de Deus. Quem?
A Jussi também, né? Olha, todo mundo. Jussi, vem aqui, fica com a sua mãe aqui. Família, olha só. Festa completa, aniversário de casamento. E a irmã aqui contente. Hoje a família aqui reunida. Tem mais familiares aqui, né? Que estão sempre aqui com a gente. Nós conhecemos isso. Alguns estão sempre aí com a gente durante o projeto de sábado também, nos ajudam. Olha que família abençoada. Olha só. E vamos nos alegrar com eles, né? Igreja é isso, igreja é família. Então nós temos que aproveitar as oportunidades para abençoar as pessoas e nos alegrarmos com elas. Então vamos estar olhando pela família, especialmente agradecendo pelos 35 anos de casamento do Josivaldo e da Lourdes, tá bom? Se você puder, estenda suas mãos, vamos abençoar essa família, esse casal, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos de coração pela família do Josivaldo, da Lourdes, também o seu filho, a sua nora, que estão aqui nos visitando essa noite, mas de forma especial. Louvamos ao Senhor pelos 35 anos de casamento que completam hoje. Nós agradecemos porque até agora o Senhor os sustentou, eles, a família, e por esse motivo eles estão aqui, ó Deus. O Senhor deu saúde, o Senhor os guardou de todo o mal. E nós estamos bastante felizes, junto com a irmã Nildete, junto com a Jussi, junto com todos os familiares. Estamos bastante felizes porque eles estão na presença de Deus, eles vieram nos alegrar conosco. Nós queremos abençoar eles, pedindo que as bênçãos, a fé, o amor, a proteção, a graça, a direção de Deus esteja sobre eles, cada dia, Deus, que o Senhor multiplique as alegrias, que o Senhor continue dando direção, que o Senhor faça que nenhum mal venha contra eles, mas que o Senhor possa mostrar a cada dia os planos maravilhosos que o Senhor tem para as famílias. Por isso nós de coração agradecemos por essa família abençoada que está aqui. Nós queremos pedir que eles possam sentir o amor de Deus, que é o mais importante, e a graça de Deus sobre a vida deles neste momento. Por isso nós os abençoamos e louvamos a Deus com eles, em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas para o Josivaldo, para a Lourdes, para toda a família. Deus abençoe, irmão. Deus abençoe. Deus abençoe, Josivaldo. Deus abençoe, prazer, você. Prazer, cuida. Prazer, abençoe. Com prazer. E a Jussi faz aniversário hoje também, né? Cumprimentando tudo, ainda a família. Mas essa irmã Nildete, bem contente, muito bom. Bom nós estarmos abençoando e nos alegramos. Espero que se sintam bem felizes no nosso meio, fazendo parte aqui da nossa família Vila Diva. Isso. Irmãos, no final do culto, depois da minha mensagem, as crianças vão ter uma participação, tá? As crianças estão lá embaixo, elas estão se preparando, vão ter uma participação, uma música que elas vão cantar ainda referente à Páscoa. E aproveitando, vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de João, capítulo 20, Evangelho de João, capítulo 20, e vamos ler a partir do versículo 24, que aqui é a história de Tomé. Tomé, aquele que é conhecido, que ele queria ver para crer antes, né? É muito conhecido a história de Tomé, até quem não frequenta uma igreja, com certeza já ouviu falar dessa história, que Tomé é lembrado como aquela pessoa que duvidou, né? Popularmente, qualquer pessoa já ouviu essa história. Tomé, ele duvidou que Jesus havia ressuscitado mesmo, ele ficou com a dúvida. Mas vamos pegar alguns textos para a gente entender um pouco dessa história de Tomé, né? A Bíblia, Tomé, entre os 12 apóstolos, não é o que a Bíblia cita mais fatos, né? A Bíblia fala mais sobre Pedro, João, principalmente, né? Um pouco mais sobre Tiago. Tomé é um dos discípulos que a Bíblia fala, tem algumas citações, não é muito detalhado, mas algumas citações existem sobre Tomé, sim. E para nós entendermos, antes de ficarmos pensando, Tomé é o exemplo, eu não sou igual a Tomé, Tomé é aquele que duvida, isso não é meu problema, né? Então nós temos que entender um pouco o que aconteceu sobre a vida de Tomé. Tomé, ele teve uma crise de fé, naquela situação ele duvidou, mas a gente vai ver que tanto antes quanto depois desse momento, ele foi um homem de Deus, mas ele fraquejou naquele momento, e tem algumas lições para nós aprendermos, né? Então não se preocupe em atirar pedras em Tomé, eu não sou igual a Tomé, nunca fui, né? Mas Tomé era um homem de Deus, que em certo momento ele teve dúvida. Diz assim, lá em João 20, a partir do versículo 24, Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor.
Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: por que me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos sinais milagrosos, que não estão registrados nesse livro, mas esses foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Amém? Até aí. Mas como eu já antecipei, Tomé é um discípulo, é um dos 12 apóstolos, que nós e as pessoas popularmente, até pela história, vão lembrar aquele que duvidou de Jesus. Agora Tomé é interessante, ele é o único que não estava. A primeira vez que Jesus apareceu, diz que estavam todos menos ele. Não significa que os outros existiam tanta fé assim, né? Eles também chegaram a duvidar por um certo tempo, mas eles viram antes de Tomé, né? Tomé quis a história que ele não estivesse na primeira aparição de Jesus. Mas a gente vê que por mais que você fale que Tomé era um homem de Deus, né? Deixe bem claro isso. Tomé era um homem de Deus, escolhido de Deus, e que depois desse fato ele vai ter toda uma história com Deus. Ele vai ser um apóstolo que vai pregar o evangelho. E ele possivelmente, não está na Bíblia, mas a história diz que possivelmente ele foi martirizado ainda no final da sua vida, como todos os demais apóstolos. Então, ele era um homem que foi usado por Deus, mas nesse momento ele teve uma crise na sua fé. Você imagina a situação. Ele viu e ficou sabendo todos os fatos que aconteceram: Jesus sendo crucificado, Jesus sendo sepultado. Ele, como todos os demais, ele estava bem triste. Primeiro foram as mulheres que viram Jesus ressuscitado, foram falar para os apóstolos, e só depois estavam reunidos, Jesus aparece aos outros e não aparece a ele. Então ele tinha uma desvantagem, ele não viu, os outros tinham visto. Mas aqui a gente vê que ele teve um momento de dúvida, um momento de crise na fé. É que todos nós, em certos momentos, em outras proporções, você pode passar. Vai dizer assim: olha, eu tenho fé perfeita, eu nunca duvidei de nada, né? De repente pode até ser, mas creio que é o normal não ser, né? Até se você pensar, hoje eu estou com a fé firme, mas e no passado, sempre teve? E no futuro, você garante que sempre vai ter em qualquer circunstância? Porque as pessoas podem falar de Tomé, mas era uma situação diferente. Ele estava batido, ele estava triste, ele passou aproximadamente 3 anos andando com Jesus. Ele estava muito triste no coração. Ele era um dos apóstolos que tinha intimidade, estava na última ceia, ele viu tudo, ele estava triste. Quando você está muito triste de coração, às vezes é possível você ter uma crise na sua fé. Às vezes você não acredita muito, você não crê pela situação que você está passando. É isso que eu digo. Às vezes as situações nós estamos passando podem fazer que você duvide, que você tenha dúvidas, que você não creia, mesmo que você já ouviu alguma coisa sobre Jesus, mesmo que você andou com Jesus, porque Tomé era um homem que andou com Jesus, um homem que aprendeu Jesus. Se hoje nós estamos abrindo a Bíblia para ver as palavras de Jesus, para ler, Tomé, ele ouviu pessoalmente, os apóstolos ouviram pessoalmente, e viram pessoalmente, histórias que nós lemos hoje sobre Jesus, eles viram pessoalmente. Com certeza Tomé, ele viu os milagres de Jesus, ele ouviu da própria fonte, mas ele estava em crise, estava muito triste. Às vezes é possível que você já ouviu muito sobre Jesus, que você tem comunhão sobre Jesus, mas eu não posso te julgar. Tem situações da sua vida que é você que sabe o que está acontecendo. Às vezes existem decepções, existem tragédias,
existem coisas que não se concretizaram, que você esperava, que aquilo abala a sua fé. E o fato de Tomé não era coisa qualquer, simplesmente era a morte de Jesus, né? Morte terrível, morte de cruz. Alguém que ele seguia e havia sido crucificado. E ó que Jesus já havia falado para os apóstolos, eles não entendiam antes, que ele iria ser crucificado, ele iria ressuscitar ao terceiro dia, não era um segredo, mas eles não tinham entendimento. De repente é algo que você ouve, é como você ouvir sobre um ensinamento de algo que você não tem muita experiência. Você pode até ouvir, mas você não entende. Às vezes você não entende certas situações que você não passou ainda. Então é preciso de fé. E aqui houve uma crise na fé. Os apóstolos, todos, em algum momento, eles tiveram seus erros, né? Popularmente você vai lembrar mais de Tomé, que duvidou, de Pedro, que negou Jesus, de Judas, que traiu Jesus, né? Entre os 12 apóstolos, popularmente as pessoas lembram mais dessas histórias. Pedro que negou, Judas que traiu e Tomé que duvidou. Mas todos tinham as suas fraquezas, né? Em Mateus 26, 56, por exemplo, diz que os discípulos todos deixando-o fugiram, né? Então, quando Jesus estava sendo crucificado, os discípulos foram todos embora, não apenas eles, todos. Então, você não tem todos os detalhes, mas a Bíblia diz que todos fugiram, ou seja, em certo grau, todos têm os seus erros. Então, nós temos que pensar em Tomé, até na humanidade de Tomé. Tomé, hoje você vai lembrar, eram os 12 apóstolos, mas ele era um ser humano, como qualquer outro, como todos os apóstolos. Então, ele tinha as suas fraquezas. Então, para nós estarmos pensando, né, até aqui no texto que eu li, diz Tomé chamado Dídimo, né? Aqui era Dídimo seria o nome grego dele, né? Significava gêmeo, né? De repente eu tinha algum irmão gêmeo, possivelmente era isso. Mas Tomé, você não tem grandes informações sobre a vida pessoal dele. Você tem, inclusive, ele é citado em poucos textos da Bíblia, mas esse texto tem destaque, mas para nós aprendermos um pouco sobre Tomé. Então, algumas coisas na vida de Tomé, alguns poucos versículos que falam sobre ele, para nós entendermos essa crise que ele teve, essa dúvida que ele teve a respeito de Jesus e como ele se levantou depois. Lá em João 11, versículo 16, fala: então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrermos com ele. Aqui é uma das descrições de Tomé, João 11, 16, uma descrição com empolgação, vamos, né? Aqui diz que depois que Lázaro, ele tinha morrido, Jesus, ele foi ressuscitar Lázaro, e aqui é uma expressão que Tomé usou: vamos com Jesus. Se Jesus morrer, estamos juntos com ele. Então ele deu uma declaração de empolgação, né? Uma declaração de fé. Vamos com Jesus. O que acontecer com Jesus, eu estarei junto. Então ele tinha aquela empolgação. Pedro também tinha, depois acabou negando Jesus, mas eles seguiam Jesus, e quando viam os desafios, eles falavam palavras de empolgação. Vamos, se precisar a gente morre com ele. Talvez seria até um pessimismo, ele pensa: olha, Jesus já vai morrer, mas de um jeito ou de outro será pessimismo, será medo, mas ele deu uma declaração que ele iria com Jesus. Então ele tinha essa fé, ele, pelo menos em palavras. E é interessante isso, às vezes nós podemos ter fé, ter empolgação em palavras antes do mal acontecer. Bora para pensar nisso? Às vezes você dá declarações de fé, mas em situações que de repente você ainda não enfrentou na sua vida. Às vezes você fala: não, eu enfrento qualquer situação. Tome cuidado com isso, né? Você tem que pedir misericórdia a Deus. Você não tem certas situações na sua vida que de repente você ainda não enfrentou, né? De repente você fala: eu aguento. Você não sabe, né? Você não sabe o que vai acontecer com você o dia que você tiver que enfrentar um luto, por exemplo, de algum parente, quando você estiver passando por alguma enfermidade, quando passar por alguma situação difícil na sua família, na sua vida. Você não sabe. E às vezes nós damos essas frases de entusiasmo, inclusive na igreja é comum, até pelas músicas que nós cantamos, as orações, nós declararmos nossa fé, nossa confiança. De repente eu não sei exatamente o que vai acontecer comigo na segunda, essa semana, se vai acontecer coisas boas ou ruins, mas a gente declara a nossa fé. Olha, vou ter fé em Jesus essa semana, vou confiar em Deus, que Ele vai me dar forças e vai me dar orientação. Mas na verdade a gente dá declarações que vão ser testadas em certos momentos. Às vezes eu falo assim: eu vou me controlar, eu vou manter a paz essa semana. Eu não sei, de repente se alguém me provocar durante a semana, eu vou
ser tão pacífico assim, né? Eu tenho que orar pedindo para que Deus me dê força. A gente fala, vou enfrentar qualquer situação com coragem. Você não tem certeza, você tem fé, mas você não sabe. E aqui os apóstolos em geral, eles tinham aquela empolgação, eles não sabiam, mas quando aconteceu a situação, muitos que falaram que iriam morrer com Jesus, a primeira situação foi fugir. Eles não tinham entendimento, mas depois eles vão ser renovados por Jesus, e eles vão ser corajosos. Outra declaração de Tomé está lá em João 14, versículo 5. Disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Um dos versículos bem conhecidos da Bíblia, Jesus responde em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus está respondendo para Tomé. Vê lá em João 14, é Tomé que responde: ó, Senhor Deus, como eu vou saber o caminho? Qual é o caminho? Para onde que eu vou? Então Jesus respondendo a pergunta de Tomé, ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tomé era uma pessoa que ele tinha coragem de fazer certos questionamentos. Ele não estava entendendo, ele questionou Jesus. Às vezes tem pessoas que não entendem as coisas, não vou nem perguntar, né? Para homem ainda passa, o ruim é quando é para Deus, né? Não vou nem perguntar. Lógico que Deus às vezes não vai te explicar tudo, mas Ele vai te dar direções. E Tomé, ele teve coragem de perguntar, não estava entendendo. Olha, Deus falou em caminho, mas para onde que Jesus está vindo? Não estou entendendo. Tomé era uma pessoa que questionou. Interessante, ele tinha, a gente vê pelas perguntas, ele tinha, de certo jeito, era uma pessoa que questionava as coisas. Não é errado em si você ser questionador, mas a gente vai aprender aqui, depende a quem ele questionou, né, e da forma. Mas ele era uma pessoa questionador. Ele tinha fé, ele tinha confiança que Jesus ia dar uma resposta para ele. Às vezes quando você pergunta alguma coisa, você também espera que aquela pessoa te dê uma resposta. Às vezes pode até não dar, mas você espera que dê, né? Você pergunta com a intenção, geralmente, que a pessoa te dê uma orientação. E ele perguntava para a pessoa certa, ele perguntava para Jesus. Isso mostrava que ele tinha fé, ele tinha confiança. Vou perguntar para Jesus. Não estou entendendo o que Jesus está dizendo. Quero saber para onde você está indo, Jesus? O que significa? Caminho, que caminho? Aí Jesus vai explicando: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então o questionamento de Tomé foi importante para nós, né? Muito importante. Esse versículo que eu citei, João 14,6, eu me lembro que foi um dos primeiros versículos que eu aprendi quando eu era criança, né? O professor do Ministério Infantil pedia para você decorar, era o primeiro, né? Aí ficou bem na minha cabeça, na minha mente. É bem conhecido dos irmãos, mas é interessante que esse versículo, essa verdade importante, veio de uma pergunta de Tomé, o questionador. Mas aí a gente vai lá para João 20, a partir do versículo 25, 24 e 25, e aqui a gente vê o questionamento de Tomé. E Tomé, ele questiona, ele mostra uma incredulidade, uma insensibilidade. Ele não conseguia acreditar naquilo que os discípulos estavam falando. E ele faz aqui uma declaração bem extensa, né? Vimos o Senhor, mas ele lhe disse: olha, ele vai fazendo aqui como se fosse 3 provas que ele quer. Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, ele está falando de Jesus, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão do seu lado, eu não crerei. Ele coloca 3 coisas que ele tem que fazer, né? Olha, quero ter certeza, tenho que colocar a mão para ver se ele foi crucificado mesmo, se é o Jesus que foi crucificado. Eu quero colocar o meu dedo, eu quero pôr a mão, quer tocar no corpo, não apenas ver, ele quer tocar. Então era uma pessoa que ele tinha o seu questionamento, ele gostava de perguntar. Ele questionou. Tem muitas pessoas que são mais questionadoras do que outras. Obrigado, irmão Samuel. Foi a bateria, mas faz parte. Mas continuando aqui, a gente vê que ele era um questionador. Só que tem pessoas que são mais questionadoras do que outras, né? Tem pessoas que você fala acredita mais facilmente, tem outras que são mais desconfiadas, né? Querem saber tudo, examinar tudo, perguntar tudo. Tem outras que
às vezes pode até cair o perigo de ser o contrário, ser muito ingênuos, né? Tudo que acredita, tudo que fala, acredita facilmente. E tem pessoas que são equilibradas, né? A pessoa acredita dependendo de quem está falando, dependendo quais as circunstâncias, né? De repente o erro de Tomé foi esse, você questionar a pessoa que você deveria confiar. Ele tinha os seus questionamentos. E Tomé, a gente vai ver que ele foi pela lógica humana. Peraí, eu vi Jesus, foi crucificado. Jesus, ele foi sepultado. Ele morreu. É a lógica humana. Ele foi pela lógica humana. Ele não pensou muito. Os discípulos estão falando, mas eu não vi. Então, eu não acredito que ele ressuscitou. Eu vi ele morrer. Vi ele sendo sepultado. Eu não vi ele depois. É a lógica humana. A lógica humana, ou seja, ele não pensou, naquele momento ele não tinha sensibilidade para lembrar de palavras que Jesus tinha falado antes. Ele de repente nem teve discernimento para entender se aqueles discípulos estavam falando a verdade ou não, porque todos os discípulos inventaram uma grande mentira para ele, né? Ele não teve discernimento, ele não pensou, é o que ele estava vendo na frente. Eu não vi, é que não aconteceu. Isso, de repente, quando a gente pensa em seres humanos, tem certa lógica, né? Tem pessoas que de repente você pode confiar, outras nem tanto. Tem pessoas que você já confiou e ela te decepcionou. Tem pessoas que já falaram coisas que você sabe que é mentira. Mas aqui de repente é o erro dele. O erro dele depende em quem você vai duvidar. Você tem que diferenciar Jesus das pessoas. Jesus já havia dito, e sabia que Jesus tinha um propósito, que Jesus ia ser crucificado e ressuscitar ao terceiro dia. Então, a fé, aquele vive pela lógica. A diferença, sem falar que você tem que ser ingênuo, mas você tem que ter fé no espiritual. Ou seja, tem coisas que você está vendo fisicamente, mas o cristão, nós cremos que existe um mundo espiritual. Então existe coisas que você não vê, assim fisicamente falando. Inclusive, você crê que o Espírito Santo está aqui, você crê que Jesus está em nosso meio pela fé. Fisicamente você não está vendo. De repente até uma pessoa pode questionar, olha, mas por que eu não estou vendo Deus? Será que Ele existe mesmo? A gente sente, mas a gente, antes de tudo, a gente tem fé. E aqui Tomé, ele foi um homem simplesmente que ele foi pela lógica humana. Eu não vi, então por que não é? Nós temos que tomar cuidado com isso, senão não há diferença entre nós cristãos e quem não é. Se você se basear apenas naquilo que você está vendo em sua frente, você está vendo apenas o mundo natural. Mas pela fé nós temos que ver o mundo espiritual. Nós temos que acreditar que as orações que estamos fazendo, Deus está ouvindo. Deus vai responder. Até os pedidos de orações que nós tivemos aqui, você precisa crer no espiritual. Você não está vendo o que vai acontecer amanhã, mas você, pela fé, você crê que Deus está cuidando de você. A fé nos leva a perceber que há um mundo espiritual além do natural. A questão dos erros de Tomé. Primeiro, ele não acreditou no testemunho de todos os outros discípulos, né? Ele estava tão abalado que mesmo todos os outros falando, ele duvidou. Depois você poderia duvidar de um ou de outro, mas duvidar de todos. Percebe como ele estava, realmente, ele não tinha fé no milagre naquele momento. Mesmo todos os outros falando, ele duvidou. De repente, às vezes a gente duvida de uma pessoa, a gente pode duvidar de outra, mas tem pessoas que a gente na verdade confia um pouco mais. Essa é a grande verdade. Uma pessoa que é de confiança, que sempre te falou a verdade, você não vai achar de repente que ela está mentindo. Obrigado. Você vai ter um certo nível de confiança, mas a situação emocional dele é que ele não confiava de forma alguma. Então, é a primeira coisa. Mas a segunda situação é que ele não acreditou nas promessas de Jesus pela fé. Essa é a grande questão. Jesus, aqui, você pode falar assim, eu sou uma pessoa questionadora. Tudo bem, você pode questionar as pessoas, mas aqui Jesus, ele dá uma advertência, ele coloca como algo negativo, não como algo positivo. Ele fala assim, olha, então Jesus lhe disse, porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Por que Jesus fala isso? Poucas pessoas viram Jesus depois da ressurreição. As mulheres, alguns apóstolos, depois houve um grupo de mais de 500 irmãos, mas proporcionalmente, quando Jesus fala aqui, felizes os que não viram e creram, Jesus sabia, a maior parte das pessoas que vão crer em Jesus, ou quase a totalidade, sendo aquelas testemunhas, são pessoas que não viram Jesus fisicamente e vão ter fé em Jesus. Jesus
Jesus está dizendo isso. Olha, você precisou ver, mas feliz aqueles lá do futuro. De repente eu creio que ele pensou, aqueles lá de 2023, lá na Igreja Batista em Vila Diva, eles não me viram fisicamente, mas eles têm fé em mim. Eles acreditam que eu ressuscitei dentre os mortos. Depois as crianças vão até cantar uma música aqui, para nós estarmos fixando essa questão da ressurreição. Então, faltou discernimento espiritual, e nós temos que pedir a Deus que nos dê uma visão, um discernimento espiritual, para nós lembrarmos das promessas que Jesus fala para nós. Essa aqui é a grande questão. Às vezes você pode receber uma palavra no domingo, você precisa ter discernimento quando acontecer a situação difícil, que Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Tomé não conseguia enxergar naquele momento, embora ele poderia ter, ele não estava com os apóstolos, mas ele não conseguia enxergar naquele momento, que havia promessas de Jesus. Às vezes nós não lembramos das promessas de Jesus nos momentos de dificuldade. Esse era o grande erro de Tomé. A Bíblia diz em Hebreus 11 que sem fé é impossível agradar a Deus. Você precisa ter fé para agradar a Deus e para receber as promessas de Deus. A fé em Deus é um desafio. Nós estamos vendo para a realidade espiritual. Aqui em João 20, 27, Jesus, completando, ele fala para Tomé: pare de duvidar e creia, né? Então Jesus está advertindo: pare, está errado, você não deve duvidar, estou aqui. Você sabia que tinha uma promessa, ou havia testemunhos, você tinha que crer, mesmo que você não tinha me visto fisicamente. Esse é o grande desafio. Mas aqui a gente vê aqui que, na verdade, Tomé, ele teve essa fraqueza, mas Jesus recuperou Tomé. Isso é importante. Às vezes você pode pensar: eu deixei de ter fé em algum momento, não tenho mais volta. Ou de repente você pode aqui, vou atirar pedras em Tomé, olha, eu não sou igual a Tomé, né? Ou então se você se achar, olha, eu sou igual a Tomé, então não tenho volta. Mas Tomé, ele foi recebido por Jesus. Isso que é importante. Jesus, ele sabe que nós temos fraquezas, sabe que em determinadas situações você pode vacilar, você pode duvidar. Tanto que aqui Tomé, ele dá uma declaração que ele reconhece no versículo 28. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então ele reconheceu: Jesus, eu errei, Jesus está aqui. Ele reconheceu, ele aprendeu a lição. E aqui a gente vai ver na sequência, nos outros dois textos que falam sobre Tomé, que ele prosseguiu o seu caminho. João 21, versículo 2 diz: estavam juntos com Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Aqui, quando a pesca maravilhosa, a história de Pedro, que é uma outra história, quando Jesus faz aqueles discípulos, eles pesquem uma grande quantidade de peixes, depois de ter pescado e não ter conseguido nada. E aqui diz que Tomé estava com eles, ou seja, Tomé continuou a sua caminhada. Tomé, ele foi advertido, ele continuou. Isso é importante. Às vezes, se Jesus mostrar que você estava errado em alguma coisa, ele te perdoa, continue a sua caminhada, não fique olhando para trás. Mesmo que a história de Tomé ficou conhecida, né? Mas Tomé continuou caminhando, porque Jesus, ele recebeu novamente Tomé. Então pense nisso, não desista, né? Faça como Tomé, mesmo que você fraquejou, abra o seu coração, receba o ensinamento de Jesus e continue, vá caminhando. E logo em seguida aqui ele vê o milagre, né? O milagre da pesca, da multiplicação dos peixes. Ele vê o milagre, pois ele continuou caminhando. E a última citação na Bíblia sobre Tomé está lá em Atos 1, versículo 13, que diz assim, Atos 1, versículo 13: quando entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Ou seja, ele estava aqui com os demais apóstolos, quando eles se reuniram no cenáculo para orar, para buscar a Deus, e para ser indicado o novo apóstolo que substituiu Judas, que era na verdade Matias. Ou seja, eles perseveraram, ele continuou no mesmo trabalho espiritual.
ele de repente não se sentiu, eu não sou mais digno de voltar a estar com os apóstolos, de participar das reuniões de oração, e prosseguiu. Então a mensagem que eu disse para vocês é essa: persevere, mesmo que você fraquejou, persevere na fé. Como eu já citei, não a história em si, mas não a Bíblia em si, mas que a Bíblia não está preocupada em falar como cada apóstolo morreu, mas todos os apóstolos eles foram martirizados, inclusive Tomé. A gente não tem certeza, alguns dizem que Tomé ele teria depois pregado o Evangelho, ele foi morto na Índia. Não, a gente não tem certeza, né? Mas existem relatos históricos que todos os apóstolos, ou seja, de repente você que fala assim, Tomé, nossa, ele duvidou. Eu queria ver, agora será que você teria a mesma coragem de Tomé depois? Será que você estaria pregando o Evangelho e morreria depois por Jesus? Tomé e os apóstolos tiveram essa coragem depois. Você fala, Pedro negou Jesus. Sabe a morte que Pedro teve? Será que você teria, então antes de acusarmos Tomé, você teria a mesma coragem que ele teve? Você entregaria a sua vida? Mas pense, Tomé foi um homem que foi reabilitado por Jesus. Ele teve dúvida no momento crucial da história, mas ele teve um grande prosseguimento na sua vida. E essa mensagem é para nós, né? Nós somos um pouco de Tomé nesse sentido. Em algum momento, talvez até crucial, às vezes, o momento que você duvidou de Jesus não ficou tão em público. Alguns pode ser que foi algo público. No caso de Tomé, se tornou algo conhecido, mas ele prosseguiu. Então, se a sua fé fraquejou em algum momento, se em algum momento você falou assim, não estou acreditando, eu preciso ver. Até essa questão de você ver para crer é perigosa. Tem muitas pessoas que para crer em Jesus querem ver, e a pessoa acaba tendo que passar por um grande sofrimento na vida. Pense nisso, né? Tem pessoas que de repente só abriram o coração para Jesus quando aconteceu algo muito difícil na sua vida. Então não fique esperando acontecer uma grande tragédia. Não é muito sábio você, olha, eu só vou crer se eu ver acontecer alguma coisa, um milagre. Mas toma cuidado, às vezes você pode sofrer muito com isso. Por isso que Jesus falou assim, felizes aqueles que não viram e creram. Ou seja, que você seja uma pessoa que não precisa passar por um grande sofrimento, que Deus tenha que aumentar muito a sua aprovação, para ter que acontecer um milagre e você acreditar em Jesus. Deus usa situações difíceis, mas não fique testando, não fique procurando. Então, Deus te dá a oportunidade hoje de você crer, você ter fé nele, independente se você fraquejou. Jesus, ele nos ajuda na caminhada. A gente vê que também Tomé, ele lá em Atos, ele, assim como todos os discípulos, os apóstolos, ele estava quando o Espírito Santo desceu no Pentecostes, ou seja, ele buscou a Jesus, ele foi revestido. Ele que, para alguns, a pessoa, aquele que duvida, ele se tornou uma pessoa corajosa, pois ele recebeu do Espírito Santo na vida dele. Nós temos que pensar assim, peça que o Espírito Santo encha o seu coração. Não importa aquilo que você já duvidou, mas deixe que o Espírito Santo encha o seu coração. Então, eu gostaria de orar por você. Não sei se as crianças estão se preparando, porque alguém pode até avisar, nós já estamos encerrando, que as crianças vão estar na prática encerrando aqui. Mas eu gostaria de ter um momento que nós estivéssemos orando, para que você realmente fortaleça a sua fé. Se você passa por uma crise de fé, se está difícil você acreditar nas promessas de Jesus, se você de repente falar, não estou vendo nada acontecer, né? Tome cuidado, né? Aproveite a oportunidade que Deus está te dando hoje. Deus quer fazer grandes coisas, e não fique preso ao seu passado. Por isso que eu já falei várias vezes. As pessoas ficam tirando pedras em Tomé, eu não sou igual a Tomé. Não fique atirando. Tome cuidado, leia a Bíblia toda para você entender certas histórias. Mas Deus quer mudar a sua história. Deus tem coisas grandes para você, independente do seu passado, independente até do hoje. Não estou acreditando muito, mas esqueça, Deus está com as mãos estendidas para você. Deus está com os braços abertos para receber tudo aquilo que está preparado para você. Vamos orar nesse momento. Baixe sua cabeça, vamos ter um momento de oração. Então, gostaria que você estivesse pensando na sua vida, como está. De repente você a sua fé está fraca, você está com dúvidas no seu coração. Eu gostaria de estar orando pela sua vida
nesse momento. Vou fazer aqui alguns desafios. Primeiro desafio, de repente, dois desafios. Primeiro, de repente, se você nunca teve fé em Jesus, esse é o momento, né? Tomé, ele andava com Jesus, mas ele não entendia tudo. Mas de repente, pode ser o seu momento de você, pela primeira vez, declarar que você quer andar com Jesus. Jesus está pronto. Não importa o que você falou de Jesus. Olha só, Jesus podia ter rejeitado Tomé. Ah, você está duvidando, né? Você está dizendo que eu não ressuscitei, mas ele não rejeitou. Ele não rejeitou Tomé. Jesus não vai rejeitar você, independente do seu passado. Então, primeiro convite, você que nunca aceitou Jesus na sua vida, eu faço esse primeiro convite. E o segundo, você que tem a sua fé em Jesus Cristo. Segundo convite, se você de repente sente que você fraquejou na sua fé, que a sua fé passou por uma crise, ou está passando, é um convite para você também, nesse momento. Os dois convites. Continue orando pela sua vida, pense em você agora, né? Tem momentos que você ora pelo seu irmão, mas ore pela sua vida agora nesse momento. Alguém aqui quer aceitar Jesus, quer declarar sua fé a Jesus pela primeira vez, que nunca fez isso? Alguém quer? Pela primeira vez aceitar Jesus? Se não, se sim, você pode levantar a sua mão para orar por você. E o segundo convite, você que já tem a sua fé em Jesus, você sente que a sua fé precisa ser fortalecida essa noite? Levante sua mão. Se você já tem fé em Jesus, você já disse que Jesus é o Salvador. Amém. Você que sente que a sua fé está em crise, você precisa ser levantado por Jesus essa noite. Alguém aqui? Mais alguém? Amém. Deus te abençoe. Amém. Mais alguém aqui? Quer orar? Amém. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Olha, pessoas estão abrindo seu coração. Amém, irmãos. Vamos orar nesse momento. Baixe sua cabeça. As crianças estão chegando, mas foque em você. Daqui a pouco você vai ver as crianças. Vou estar orando pela sua vida, para que você receba Jesus na sua vida, receba essa força da sua fé. Algumas pessoas levantaram a mão. Eu gostaria de orar por elas nesse momento. Senhor nosso Deus, eu gostaria de orar de forma especial por essas irmãs que levantaram a sua mão. Elas já encontraram Jesus como Salvador em algum momento, mas agora, Deus, elas querem que a fé delas seja fortalecida. Passaram por uma crise na sua fé, ó Deus, mas eu creio que Jesus, assim como fez com Tomé, está estendendo a mão para essa pessoa. O Senhor está levantando, Deus, e o Senhor vai fazer uma grande história na vida dessa pessoa, Deus. Assim como Tomé teve um grande futuro, ele prosseguiu com fé. Eu creio que essas pessoas que levantaram a mão vão sair daqui com a fé renovada. Não importa se elas não acreditarem em certo momento, mas a partir de agora o Senhor está pedindo para que elas prossigam, para que elas vão em frente, para que elas andem em fé e que tenham uma vida vitoriosa. Também oro por todos que estão aqui. Todos nós precisamos ter a nossa fé renovada. Ó Pai, nos perdoa se nós duvidamos de Jesus em algum momento da nossa vida. Ou se tem alguém aqui que está duvidando agora, nos perdoe. Como o Senhor perdoou Tomé, nos perdoe também. Eu peço que o Senhor venha nos fortalecer a nossa fé nesse momento, que ninguém saia da forma que entrou, pois eu creio que o Espírito Santo está fazendo obra em nossa vida. Nós oramos assim, em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus, amém. Bom, agora vamos ter a participação das nossas crianças, né? Agora vamos ter bastante agitação, obviamente é o normal das crianças. Nós vamos agora com bastante carinho, deu certo, Kaique? Andréia? Bastante carinho, vamos estar recebendo as nossas crianças agora.
sentimento que as águas não podem apagar, nem os rios mais fortes poderiam levar, e nenhuma riqueza nesse mundo poderia comprar. Ainda que eu falasse a língua dos anjos lá do céu, mas não tivesse amor no meu coração, de nada valeria isso, não. Não, não, não. Se eu te pedir pra desenhar o amor, talvez faça um coração, ou quem sabe uma flor, mas a cruz é o melhor exemplo pra demonstrar, pois lá Jesus morreu pra que eu pudesse amar. Me amou primeiro, é o meu companheiro, o som dos cravos ferindo suas mãos, é o som do amor, a mais linda canção. Morreu o cordeiro, mas ressuscitou e hoje vive o leão. Sem querer nada em troca me deu a salvação, e hoje eu tenho o dono do amor dentro do meu coração. Talvez faça um coração, ou quem sabe uma flor, mas a cruz é o melhor exemplo pra demonstrar, pois lá Jesus morreu pra que eu pudesse amar. Me amou primeiro, é o meu companheiro, o som dos cravos ferindo suas mãos, é o som do amor, a mais linda canção. Morreu o cordeiro, mas ressuscitou e hoje vive o leão. Sem querer nada em troca me deu a salvação, e hoje eu tenho o dono do amor dentro do meu coração. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Me amou primeiro, é o meu companheiro, os cravos ferindo suas mãos, é o som do amor, a mais linda canção. Morreu o cordeiro. Mas ressuscitou e hoje vive o leão. Sem querer nada em troca me deu a salvação, e hoje eu tenho o dono do amor dentro do meu coração. Dentro do meu coração. Dentro do meu coração. Amém, glórias a Deus. Vamos terminar o culto com as crianças, né? Vamos ficar de pé todos, irmãos. Olha só, para completar nossa mensagem, que Jesus ressuscitou, que nós temos esperança. Nós temos toda essa ênfase em Páscoa, e as crianças, elas completaram nossa mensagem e falaram com certeza no nosso coração, da sua forma, com bastante alegria. Estamos bastante felizes. Bom, nós vamos agradecer então. Parabéns, Andréia, Adriana, o Lázaro, Rodrigo, toda a equipe que está aqui. Também, com certeza. Vamos dar nossas palmas para as crianças e para os professores. E eu, né? Tá certo, né? Tá certo, elas
estão se dedicando aos domingos, estão ensaiando, eu não falo dela, só falo dos professores, né? Tá certo ela, olha, eu gosto de criança que é sincera, né? Esquecer de mim. Vamos. Isso, a gente vai orar por elas, agradecer por todo esse ministério, pelos professores, por essa equipe. Agradecemos aos visitantes, né, que estão aqui, a família da Manildete, né? Alguns familiares meus, lá, a Bruna, que é mãe da Ali e da Ana também, né? Mas e todos que estão nos visitando essa noite, estamos bastante felizes. Vamos orar abençoando essas crianças e em seguida vamos estar encerrando nosso culto, tá bom? As crianças têm a agitação delas, que é normal, mas vamos abençoar elas em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, peço que o Senhor venha abençoar as nossas crianças. Te agradecemos por essa alegria que elas têm na presença do Senhor. Nós temos da sinceridade que elas têm. E o Senhor vê o coração, o Senhor sabe que elas fizeram aquilo que elas tinham de melhor, cantando, representando, Pai, de coração. E elas completaram a mensagem de Jesus ao nosso coração essa noite. Eu peço que cada uma delas seja abençoada, juntamente com as suas famílias, com os seus pais, aqueles que cuidam delas. Agradeço pela vida da Andréia, do Lázaro, Rodrigo, Manu, da Adriana, da Carol, toda a equipe do Ministério Infantil, da Noêmia, que tem se dedicado, Deus, a abençoar essas crianças. Te agradecemos por essa mensagem linda, que elas sempre permaneçam firmes, que o Senhor guarde as nossas crianças de todo o mal desse mundo, ó Deus, que vem contra elas, mas nós cremos que elas estão protegidas pelo Senhor, e elas têm uma bênção para levar em todos os lugares que elas estiverem, assim como tem nos abençoado. Te agradecemos por elas de coração, em nome de Jesus, amém. Levante suas mãos. Te agradecemos por essa noite. Leva-nos em paz para os nossos lares. E agora que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça e a paz de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. Amém. Salva de palmas. Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada. E as crianças aí, parabéns a todas. Deus abençoe.